Olá, eu sou o Dório Henrique Grossi, professor de Direito Processual Penal aqui da PUC de Poços de Caldas, e vou trabalhar com vocês algumas questões que já caíram na OAB e que tratam de matérias que comumente são cobradas pelo examinador do exame da OAB. Então vamos a elas. A primeira: João, sendo processado por um crime doloso contra a vida e, após o oferecimento das alegações finais, o magistrado impronuncia o réu. Assinale a alternativa que apresenta a situação em que seria possível processar João novamente pelo mesmo fato delituoso. Pois bem, nós estamos diante de uma questão que trata do tribunal do júri, especialmente da primeira fase do rito do júri, que é chamada de sumário de culpa. Ao final da primeira fase, o juiz ele tem 4 opções. Ele pode pronunciar o réu, mandando o réu a júri popular, impronunciá-lo, pode desclassificar quando não se trata de crime doloso contra a vida ou absolver sumariamente o réu. Aqui, nesta questão, nós estamos diante da impronúncia. Vale saber que a impronúncia é uma decisão interlocutória, mista, terminativa. Por quê? Ela põe fim ao processo, mas não enfrenta o mérito. Ela não faz coisa julgada material. Muito importante, porque se ela não faz coisa julgada material, é claro que o caso pode ser reaberto, se novas provas surgirem. Com estas considerações, vamos ver as alternativas. A letra A: desde que haja novas provas e não tenha ocorrido qualquer causa extintiva de punibilidade, pois a decisão de impronúncia não transita em julgado. Esta alternativa é a hipótese correta, porque está exatamente em sintonia com as considerações iniciais que foram feitas. A impronúncia não faz coisa julgada material, não havendo nenhuma hipótese extintiva da punibilidade, porque, por exemplo, poderíamos estar diante da prescrição, que é uma hipótese extintiva da punibilidade. Não existindo nenhuma hipótese extintiva da punibilidade e surgindo novas provas, o caso pode ser reaberto, conforme nós já havíamos conversado. Então a resposta da primeira questão é a letra A. Vamos ver o porquê da resposta ser a letra A e não ser a letra B, C e D. Alternativa B: a Justiça se manifestou em relação ao processo de João, tendo a decisão do magistrado transitado em julgado. Embora tenha ocorrido a manifestação da Justiça, do Judiciário, uma prestação jurisdicional, não há o trânsito em julgado, não há coisa julgada, não há análise de mérito, não há nenhum problema em relação a uma reabertura do caso, então a resposta não pode ser a letra B. A letra C: ninguém pode ser processado 2 vezes pelo mesmo fato, non bis in idem. A afirmação em si, isoladamente, está perfeita, mas não está adequada com o enunciado. O enunciado quer saber a respeito da impronúncia. Não se trata aqui de processar a pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Ela está sendo processada 1 vez pelo mesmo fato. A questão é, novas provas surgiram. Então também não pode ser a letra C. A letra D: a sentença de impronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Também não é a letra D, porque, diferentemente do que foi dito aqui, é uma decisão interlocutória sim, porque não ataca o mérito, mista, mas terminativa, porque põe fim, termina com a primeira fase, com o primeiro momento do rito do júri. Muito bem, vamos agora à segunda questão que foi escolhida aqui para a gente poder trabalhar a respeito do que anda caindo aí no exame da OAB. Vamos a ela. Adão ofereceu uma queixa-crime contra Eva por crime de dano qualificado. A queixa preenche todos os requisitos legais e foi oferecida antes do fim do prazo decadencial. Apesar disso, há a rejeição da inicial pelo juízo competente, que refere equivocadamente que a inicial é intempestiva
pois já teria transcorrido o prazo decadencial. Nesse caso, assinale a afirmativa que indica o recurso cabível. Pois bem, nós temos aí as hipóteses que são A, recurso em sentido estrito, B, apelação, C, embargos infringentes e D, carta testemunhável. Estamos aqui diante de uma decisão de rejeição da petição inicial. E aqui o que vale é a letra da lei. Aliás, é muito importante saber que quando nós optamos pelo recurso, que é o recurso em sentido estrito, nós só fazemos isso porque é a letra da lei que nos indica esta realidade. O artigo 581 do Código de Processo Penal, ele estabelece em quais hipóteses tal recurso será cabível. E se o artigo 581 nos dá um direcionamento, é para lá que vamos. Diante, então, de uma decisão que rejeita a petição inicial e rejeitou equivocadamente, como ficou claro aqui, embora não seja o objeto de análise da questão, as hipóteses de rejeição da petição inicial estão lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. E conforme está aqui no enunciado, não há nenhuma hipótese de rejeição. Tem que ser impugnada a decisão, claro. E conforme diz o artigo 581, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Mas cuidado, este crime, dano qualificado, que está no artigo 163, parágrafo único, inciso 4, ele não é um crime de menor potencial ofensivo, porque é uma exceção a esta regra. Quando existe a rejeição da petição inicial, denúncia ou queixa, lá no juizado especial, ou seja, nas infrações de menor potencial ofensivo, a Lei 9.099 de 1995 determina que o recurso a ser utilizado é o recurso de apelação. Mas aqui não é o caso. Aqui estamos diante de uma infração que não é de menor potencial ofensivo, portanto, cabível é o recurso em sentido estrito, seguindo o artigo referido. A apelação está no artigo 593, não é o caso, não há enfrentamento de mérito, decisão terminativa de mérito. Embargos infringentes para aquela decisão de segunda instância não unânime, lembrando que os embargos infringentes só podem ser utilizados pela defesa. E a última opção, que é a carta testemunhável, que é aquela opção que tem a parte em primeira instância para fazer subir o outro recurso que não foi recebido, ou destrancá-lo, um termo muito utilizado na prática jurídica. Foi utilizado, por exemplo, um recurso em sentido estrito e este recurso não foi recebido. Cabível seria a carta testemunhável. Muito bem, vamos agora à terceira questão. Acerca das disposições contidas na lei processual sobre inquérito policial, assinale a alternativa correta. Aqui, uma questão que trata do inquérito policial. E é sempre bom lembrar que o inquérito policial é um procedimento administrativo, meramente informativo, realizado pela Polícia Judiciária, não é obrigatório. A prova tem um valor relativo, a não ser a prova pericial, que é considerada como se fosse produzida na fase do contraditório. Aqui se fala que existe um contraditório diferido, contraditório que fica para depois, pode ser exercido o contraditório na fase processual. Então, algumas características são importantes. Diante dessas características, vamos às alternativas. Letra A. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal. Não é a resposta correta, porque se for ação privada ou ação pública condicionada, a vítima tem que se manifestar. Vejam vocês, são as duas situações em que a vítima tem um poder de iniciativa, seja em se tratando de ação privada, porque a vítima é a titular da ação, ou seja, em se tratando de ação pública condicionada à representação, porque a vítima tem que apresentar a representação, que é uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada. E
o artigo 5º do Código de Processo Penal exige claramente que, em sendo ação privada, ação pública condicionada, o delegado só pode instaurar o inquérito policial a partir da manifestação da vítima. A letra B. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o tribunal competente. Não é verdade. O Código de Processo Penal nos indica a resposta. Ele afirma, está lá, que em havendo o indeferimento do delegado que não quis instaurar o inquérito, o recurso é encaminhado ao chefe de polícia e não ao tribunal competente. Até porque não se fala em tribunal, não é uma fase judicial, é uma fase administrativa, pré-processual. Alternativa C. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. A resposta é a letra C. Aliás, é exatamente o que está na norma do artigo 7º do Código de Processo Penal. Na íntegra. Foi aqui esta hipótese, a reprodução da letra da lei. A última, a letra D, a autoridade policial poderá mandar arquivar autos de inquérito. Quem arquiva inquérito policial é o juiz. Não é o delegado, não é o promotor, não é o advogado. Instaurado o inquérito policial, necessariamente ele vai desaguar o fórum e no fórum o juiz tem que avaliar se vai ou não vai arquivá-lo. E se for arquivá-lo, ele vai fazê-lo porque o Ministério Público pediu o arquivamento. Não é o delegado, por conta própria, por seus interesses, por sua análise jurídica, que vai arquivar o inquérito policial. Pois bem, vamos então à quarta questão. Como se sabe, a prisão processual, provisória ou cautelar, é a decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nas hipóteses previstas em lei. A respeito de tal modalidade de prisão, é correto afirmar que as prisões provisórias, aquelas que ocorrem antes do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, que são 3, prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva, cada uma com as suas peculiaridades. E estas alternativas que se referem ao enunciado vão nos ajudar a lembrar ou a relembrar algumas questões que envolvem estas prisões provisórias. Vamos às alternativas. Letra A. Em nosso ordenamento jurídico, a prisão processual contempla as seguintes modalidades: prisão em flagrante, preventiva, temporária, por pronúncia e em virtude de sentença condenatória recorrível. A resposta não é esta, porque, como eu disse, são 3 hipóteses: temporária, preventiva e flagrante. Não há nenhuma outra alternativa de prisão provisória no nosso ordenamento. Há quem fale, a bem da verdade, numa outra hipótese, que seria uma prisão domiciliar provisória. Mas, ao meu sentir, esta prisão domiciliar só acontece no caso de prisão temporária ou de prisão preventiva, especialmente prisão preventiva decretada, e se a pessoa, se o preso preenche determinados requisitos que estão lá no Código de Processo Penal. A letra B. A prisão temporária tem como pressupostos a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, e como fundamentos a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Não é também esta alternativa, porque o que o examinador fez aqui foi trazer os requisitos da prisão preventiva, que estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, mas mencionar a prisão temporária, que tem outros requisitos e que está em uma lei especial, a Lei 7.960, que é de 1989 e que trata da prisão temporária. Repetindo então, o que o examinador fez foi apresentar comentários que se referem à prisão temporária, melhor dizendo, à prisão preventiva, e informar como se fosse a prisão temporária. Não é correto. E a letra C. O prazo de duração da prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Em se tratando, todavia, de crime hediondo, a prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. É a resposta correta.
E é exatamente o texto da Lei 7.960, porque a prisão tem um prazo, é um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, lembrando que toda prorrogação tem que ser fundamentada. E em sendo crime hediondo, são 30 dias prorrogáveis por mais 30. É uma lei pequena que trata de alguns tópicos, que fala que o preso deve ser destinado a uma cela isolada dos demais, que o juiz tem um prazo de 24 horas para decidir após ser provocado pelo acusador, pela polícia, mas é também uma prisão provisória com esta questão temporária. A última hipótese, letra D, são requisitos da prisão preventiva a sua imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e o fato de o indiciado não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Aqui o que o examinador fez foi o seguinte, ele trouxe o artigo 1º, os dois incisos do artigo 1º, os dois primeiros incisos, lá da Lei 7.960, ou seja, que trata da prisão temporária, e indicou como se fosse a prisão preventiva. Isso, então, não está de acordo com a letra da lei. Vamos, então, à última questão, escolhida aqui para o nosso bate-papo, que trata de um recurso que tem caído na OAB demais. E, embora esteja na Lei de Execução Penal, eu optei por falar deste recurso na esperança de que vocês possam definitivamente entender e de uma vez por todas qual que é o único recurso cabível para as decisões da fase de execução penal. José, após responder ao processo cautelarmente preso, foi condenado a pena de 8 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Após alguns anos no sistema carcerário, seu advogado realizou um pedido de livramento condicional que foi deferido pelo magistrado competente. O membro do parquê entendeu que tal benefício era incabível no momento e deseja recorrer da decisão. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa que menciona o recurso correto. Temos aqui, letra A. Agravo em execução no prazo de 10 dias. Recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Agravo em execução no prazo de 5 dias e recurso em sentido estrito no prazo de 10 dias. Por que a resposta é letra C? Agravo em execução no prazo de 5 dias. O único recurso cabível para as decisões da fase de execução penal é o agravo, ou agravo em execução, que está no artigo 197 da Lei 7.210 de 1984. É um recurso único. E o procedimento, o rito seguido, é exatamente o mesmo do recurso em sentido estrito. Tudo que serve para o recurso em sentido estrito também serve para o agravo. O prazo, por exemplo, qual que é o prazo do recurso em sentido estrito? 5 dias. Então, o prazo do agravo e execução também será de 5 dias. Vejam, então, que a resposta é letra C. Com isso, eu encerro aqui o nosso bate-papo, agradecendo muito a atenção de vocês e com a perspectiva de que estas aulas, com os demais professores também, servirão muito para o sucesso no exame da OAB. Obrigado, um abraço.